Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa primeira aula de progressões e sequências. A primeira coisa que a gente pode falar sobre progressões e sequências é que elas são muito idênticas, assim, não tem como a gente diferenciar muito as progressões e sequências. Na realidade são a mesma coisa, claro, quando depois que a gente vê algumas definições aqui, pode ser que você crie alguma na sua cabeça, tá? Mas elas são bem parecidas, tá certo? Então vamos lá. Ah, Geralmente, quando queremos determinar certos elementos de um conjunto, tá? Nós ordenamos, colocamos entre parênteses, separados por vírgula, e a gente tem uma sequência. Às vezes está na ordem, às vezes não. Nesse caso aqui, eu vou colocar algumas que estão na ordem. Por exemplo, a escalação de futebol aqui está em ordem alfabética, ó, tá certo? São os jogadores. É uma sequência que acaba aqui, né? No Vitor. Aqui, ó, anos que aconteceram os Jogos Pan-Americanos entre 91 e 97 também, é que a sequência é finita, ó. Começa em 91, vai até 97. Você vê que os intervalos são de 4 anos, é isso? Ó. 4 anos nós temos os Jogos Pan-Americanos. E sequência de números primos, que a gente já conhece, são aqueles números que têm dois divisores, um e ele mesmo, né? Então aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, como é infinito, ou seja, é infinitos números primos, eu poderia acabar aqui no 13, né? Eu não poderia dizer que era a sequência dos números primos. Aqui, quando eu ponho a reticência, já estou dizendo que tem muitos infinitos números primos, não é isso? Então, eu coloquei aqui, ó, dois tipos de sequência. São as sequências finitas, né? Começa, termina, e com reticências no meio também indica que eu não quero detalhar todos os números, os termos, né? Os termozinhos da minha sequência, mas ele acaba no 21º aqui, tá? Que aqui, no caso, seria a colocação dos times de futebol na Série A do Campeonato Brasileiro. Nós temos o time que está em primeiro, segundo, terceiro até o 20º. E sequências infinitas, né? Que a gente tem o primeiro termo aqui, mas não sabe onde é que ela acaba. Aqui a sequência de números naturais, ó, começa do 1, vai até o 5 visível, e depois reticências, né? Ou seja, continua até infinito. Conjunto de todos os números primos, aqui de novo, ó, repetindo essa aqui. E conjunto de todos os números pares, ó, 2, 4, 6, também é infinito. Ok? Então, assim, é um exemplo inicial de sequências. Agora, veja só. Existe uma sequência muito famosa chamada sequência de Fibonacci, tá? Que é uma sequência atribuída a um matemático chamado Leonardo de Pisa, tá? Essa sequência aqui, dá uma olhada nela. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Se você observar, muita gente quando olha não consegue perceber isso, mas se você observar, cada número a partir do terceiro é a soma dos outros dois. Então veja, 2 é a soma de um mais um. O 3 é a soma dos dois anteriores, ó. 1 mais 2, 3. O 5 é a soma de 2 mais 3. O 8 é a soma de 3 mais 5. O 13 é a soma de 5 mais 8 e aí vai. Cada número é a soma dos dois anteriores, ok? Ele percebeu isso, né? Segundo reza a lenda, que ele percebeu isso observando a procriação de coelhos, é claro, né? A gente tem que imaginar, já que é um problema matemático, a gente tem que imaginar várias situações que tiveram de acontecer, né? Os coelhos não morriam, não é? Os coelhos, eles sempre tinham crias de casais, né? Sempre que ele procriava, ele produzia um coelho macho e um fêmea, então assim, tem vários detalhes, mas vamos ao problema dos coelhos, que aparece geralmente nas provas de PAS e Enem, eles costumam aparecer. Tá? Então começa assim, presta atenção. Nós temos dois coelhos aqui, tá vendo que eles não estão nem azul nem vermelho? Significa que eles são coelhos jovens, que não podem se reproduzir ainda.
Passado um mês, né, um período de tempo, vou chamar de um mês, tá? Eles se tornaram adultos. É por isso que tem o vermelhinho e o azulzinho. Eles são adultos agora, eles podem reproduzir. Então, eles reproduzem um par de coelhos jovens e automaticamente ele não morre, né? Ele continua sendo contado. Então, nós temos o coelho que reproduziu, o par de coelho que reproduziu os coelhos jovens e ele desceu aqui para a contagem. A partir desse momento, né, esse par de coelhos que já era adulto continua reproduzindo, ou seja, reproduz mais um par de coelhos jovens e desce aqui para a contagem. Esse parzinho aqui que está nessa linha, ele não reproduziu. Por quê? Porque ele é jovem ainda. Tá vendo que não tem o vermelhinho nem o azulzinho? Mas aí passou um mês, ele se tornaram dois coelhos adultos e agora já podem reproduzir. Nessa próxima linha aqui, nós temos o quê? Nós temos esse par de coelhos adultos reproduzindo e descem para a contagem, não é isso? Esse par de coelho que esse reproduziu, ele ainda é jovem, mas ele desce aqui e se torna maduro depois de um mês. E esse que já era jovem, mas se tornou maduro, já reproduz e já desce para a contagem. Ou seja, nós temos 5 pares de coelhos agora. A mesma coisa aqui de novo, ó. Esse par de coelhos adulto produz e desce para a contagem. Esse par de coelhos que era jovem se torna adulto. Esse par que já era adulto reproduz um e desce para a contagem. Esse par de coelho que era adulto também reproduz aqui, ó, e desce para a contagem. Esse par de coelho que era jovem se torna adulto. Então veja aqui, não sei se você consegue perceber. Vou até pegar a caneta aqui, ó. Olha só, nós temos um par de coelhos, dois pares de coelhos, três pares de coelhos, cinco pares de coelhos, oito pares de coelhos. Observe que vem até aqui, a gente conseguiu fazer até aqui. Se a gente continuar, nós conseguimos obter a sequência de Fibonacci, tá? Por enquanto, eu não quero que você se preocupe com essa formulazinha, que é exatamente o que eu já falei para vocês, ou seja, cada númerozinho, vou pegar uma caneta aqui diferente. Por enquanto, não se preocupe. Cada número da nossa sequência de Fibonacci é obtido pela soma dos dois anteriores. Já já a gente vai entender essa maneira de escrever, tá certo? Não se preocupe por enquanto. Beleza? Vamos para o próximo slide. Observe agora aqui uma definição de progressão, né? Quando a gente começa a trabalhar com progressão, a gente começa a trabalhar mais com números, tá certo? A ideia de progressão está relacionada ao avanço e sucessão. Não sucessão no sentido de aumentar o número, mas de ter um próximo, tá? Na matemática caracterizamos a progressão como uma série numérica de quantidade. Então, a sequência pode ser qualquer coisa, progressão geralmente a gente considera de números. Essa aqui é a nossa primeira diferença, tá? Então, geralmente, quando está de progressão, a gente pensa em números. Beleza? Olha só. Sequência de eleições para presidente, né? De 4 em 4 anos, tá vendo? Tem uns anos, 94, 98. Então, você vê que são números que estão crescendo. É isso? Sequência de edições da Copa do Mundo, a partir de 90, ó, de 4 em 4 anos, vai até 2018. Sequência de números naturais. Então, dá essa ideia de progressão. É claro, existem progressões, né, que são decrescentes, tá certo? Mas, assim, dá a ideia de ter sempre um próximo, um número próximo que obedece a uma regra, tá? Agora, como eu represento, aqui eu usei números, né? Ok? De todas as formas, né? Números que nem às vezes podem ser usados como números, mas vamos nos ligar nessa questão de serem números. Quando eu faço uma representação geral de uma progressão, gente, eu tenho que ter cuidado por quê? Porque eu não vou usar números, eu vou usar letras que representam números e vou colocar um indicativo de qual a posição
que essa letra está na sequência, ou seja, se ela é a primeira, se é a segunda, a terceira ou quarta. Geralmente a gente usa letra minúscula, tá? Vou pegar um branquinho aqui para ficar melhor. Vamos lá. Por exemplo, vamos usar, geralmente a gente usa letra A ou letra B, pode usar C também, depende da quantidade de sequências que eu quero representar. Esse A na sequência vai representar qualquer número, tá? E aqui embaixo, um subscrito, né? Eu vou colocar um número. Esse número vai representar o quê? Vou colocar aqui um 5. Esse número que fica igual aqueles númerozinhos que ficam na química, quando vocês estudam química, é um número subscrito. Escrito assim embaixo, menorzinho, tá certo? Não adianta você escrever grande. Tem aluno que na hora de escrever, em vez de escrever esse A assim, com esse umzinho aqui, ele escreve bem grande aqui. Aí fica meio esquisito, tá? Tente escrever sempre pequenininho embaixo, que é um número subscrito, tá certo? Bem, como assim, Robson? Olha só, eu vou representar para vocês uma sequência que tem 5 termos, ó. A1 é o primeiro termo, não sei, pode ser qualquer número, depois é que eu vou especificar. A2 é o segundo, só separando, geralmente procuro separar por ponto e vírgula, tá? A3, A4 e A5. Olha só, acabei de representar uma sequência com 5 termos, não é? E eu posso colocar dentro de cada um desses termos aqui, ó, dentro de cada um deles, qualquer número que eu queira. Então, isso é uma representação de uma PA, ou de uma progressão com 5 termos, tá certo? Então, geralmente, quando a gente quer dizer, por exemplo, aqui eu sei que esse aqui é o terceiro termo, mas quando eu quero dizer qualquer termo de uma PA, eu uso até esse termo assim, ó, AN. Porque quando eu escrevo AN, eu estou dizendo assim, esse termo é um termo qualquer de uma determinada progressão. Tá certo? Então, essa maneira geral que a gente representa uma progressão. Se eu quiser fazer uma progressão infinita, eu vou fazer com B agora. Ó. B1, B2, B3, B4. E aí, se eu quero representar uma progressão infinita, aí. Então, é uma representação geral, tá? Lembre-se que dentro de cada desse termo aqui, se é uma progressão, tem um número, ok? Que você pode colocar quando você achar necessário, tá certo? E por último, vamos dar a ideia geral de um tipo de progressão muito conhecida, que é chamada de PA, que está meio que repetido, né? Vou riscar aqui. Vamos lá. Chama-se progressão aritmética PA, tá? Progressão aritmética. Toda sequência numérica, ó, eu já usei a forma de escrever, ó. Tem um termo, do segundo termo, terceiro termo, e vai até qualquer um termo que você queira. Pode ser infinito também. Cujos termos a partir do segundo, então a partir do segundo termo, esse aqui, ó, é sempre a soma do anterior com um determinado número, que a gente chama de razão. E razão, geralmente, a gente representa, no caso da progressão aritmética, pela letra R. Então, observe aí, ó. Essa primeira, exemplo A, nós temos uma PA, uma progressão aritmética, onde, ó, 4 é 1 mais 3, 7 é 4 mais 3, 10 é 7 mais 3. Você está vendo que a razão aqui, ó, o número que eu estou somando a cada um é o número 3, não é? Ó? A razão é 3. Nesse caso aqui, a razão é 2, ó. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Aí eu estou somando 2, ó. Então, a partir do primeiro, a partir do segundo, sempre é o anterior somado com essa mesma coisa aqui. Se eu pegar uma razão zero, ó, ela fica constante, ó.
0 mais 3, 3, 0 mais 3, 3, 0 mais 3, 3. Então, estou somando sempre 0 ao anterior e ela fica constante. Ela pode ser decrescente, como eu falei para vocês, ó. A razão aqui, ó, é menos 10, então eu vou somar, ó. 70 mais menos 10, 60. 60 mais menos 10, 50. Tá? É decrescendo. E como os números negativos são infinitos, então ela também pode ser infinita no fato de ser decrescente. Beleza? Então, por exemplo, o que é que eu coloquei aqui? Representação geral de uma PA. Aí coloquei 3 termos, 4 termos, 5 termos. Aí você diz, não, Robson, eu já sei fazer. Né? Eu faço daquele jeito, né? A1, 3 termos. A1, A2, A3, pode ser? Pode. Tranquilo. Só que algumas questões que a gente costuma encontrar e fazer, a gente não consegue muitos resultados usando esse tipo aqui de escrita. Existe uma maneira de você escrever um APA de 3 termos, 4 termos, 5 termos, 6 termos e aí vai por diante. De uma forma que você vai conseguir resolver alguns tipos de questão. Por exemplo, uma PA de 3 termos. Então, como eu sei que a PA é um número, a partir do segundo somado com a razão, então vamos começar 3 termos, vamos começar sempre no número ímpar, a gente começa do termo do meio. O termo do meio, quando eu não sei quanto é x. Se eu voltar para o anterior, vai ser x menos a razão. É isso? Quando eu volto assim, eu estou. Se para ir para frente eu somo a razão, x menos r somado com r, vai dar x. Se eu vou voltar, x menos r. Para frente, vai ser o próximo termo vai ser o quê? X mais a razão. Então, veja, ó, essa representação é uma representação perfeita de uma PA de 3 termos. A de 4, vou fazer a de 5 primeiro, depois a gente volta para a de 4, porque a de 4 é um pouquinho mais difícil. Olha só, como é de 5 termos, também eu começo pelo meio, ó. Agora eu vou diminuindo para a esquerda e aumentando para a direita. Então, o próximo termo aqui, x menos r, certo? O próximo aqui, ó, vai ser x menos r, ou seja, x menos 2r. Aqui, agora eu vou para a direita, ó. Estava indo para a esquerda, eu vou para a direita agora. X mais r e o próximo, x mais 2r. Tá vendo, ó? Fez uma PA de 5 termos, só usando o x, que representa o número, e r, que representa a razão. Tá? A de 4 termos, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que começar ela da esquerda. Então, eu começo com x menos 3r. Por quê? Porque o próximo, eu vou somar uma razão agora dupla. Uma razão de 2r. Somando uma razão de 2r, ela vai ficar x menos r. Por que, Robson? Olha só. Se eu pegar uma razão que é 2r, não só r, 2r's, tá? Ou seja, essa é constante. Pode ser 2r, pode ser o dobro de um número. Mas é constante, 2r. Então, se eu somar 2r aqui, ó, vai sobrar só um r negativo, né? Somando aqui, menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Ok? Agora, eu vou somar 2r de novo. Então, o próximo vai ser o quê? Ó, somando 2r aqui, aí eu vou pegar esse R aqui, um dos R's, para eliminar esse R, e vai sobrar um R positivo. Ó, o próximo termo. E o quarto termo, já que eu estou somando 2R, vai ser x mais 3R. Viu como eu acabei igual como eu comecei aqui? Essa é importante nesse tipo de representação, que você tenha sempre termos que são contrários. Ó, x menos 3R, x mais 3R. X menos R, x mais R. Nos ímpares também acontece isso, só o termo do meio fica sozinho. Porque na hora de resolver alguns tipos de questão, você vai usar esse tipo de representação, que é muito importante. Eu sei que a priori, gente, a questão da sequência fica meio turva, mas quando a gente começar a resolver problemas,
a gente consegue ficar mais seguro, né? Nesses tipos de representação, tá? Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Na segunda, as coisas vão começar a ficar mais claras, tá? Até a próxima, então.